O cavalo é descendente de uma linha evolutiva com cerca de 60 milhões de anos, numa linhagem que parece ter sido iniciada com um animal primitivo, com cerca de 40 centímetros de altura. Os antecessores do cavalo são originários do norte da América, mas extinguiram-se aí por volta do Pleistoceno, há cerca de 120 mil anos. Pois bem, hoje iremos conferir 10 raças de cavalo que você não sabia que existiam. Em 10º lugar, cavalo bretão. Como o próprio nome sugere, o cavalo bretão tem origem no noroeste da França, na região da Bretanha. A raça bretão é uma raça de cavalo tração, apresenta um porte de médio a grande, brevelino, com um temperamento dócil e de fácil manejo. Os primeiros exemplares da raça bretão foram trazidos ao Brasil no início do século XX. A cabeça da raça bretão é quadrada de tamanho médio, fronte larga, chanfro largo e reto. O cavalo bretão possui membros fortes, bem aprimorados, peito largo, musculoso e cernelha forte e pouco pronunciada. A altura da raça de cavalo bretão varia de 1,47 e 1,70 metros. A pelagem é azalã, castanha ou rosilha e suas variações. Em 9º lugar, cavalo Shire. Destacando-se principalmente por seu porte, força e resistência, a raça Shire foi muito importante para a história da Inglaterra, capaz de levar cavaleiros com suas armaduras medievais. Esses cavalos foram amplamente utilizados nas batalhas, além de serem utilizados para a montaria da aristocracia da época. Devido ao seu grande porte, resistência e inagualável força, era utilizado nesta época para puxar carroças que transportavam todo tipo de carga através de terrenos irregulares, por vezes cobertos de neve. De grande porte, os garanhões adultos da raça Shire devem medir ao menos 1,73 metros, mas apresentam em média cerca de 1,78 metros. É comum, no entanto, haver exemplares de 1,80 m, ou ainda maiores. As éguas devem medir ao menos 1,63 m, enquanto as cores permitidas para os garanhões são preto, baio ou cinza. As éguas podem ainda apresentar cores com cinza ou ruão, e é considerado um cavalo calmo e de comportamento doce. Em 8º lugar, cavalos Oldenburg. Os cavalos da raça Oldenburg são cavalos de grande porte, destinados principalmente para os esportes hípicos, apresentando excelentes andamentos e boa capacidade de salto. Dada como uma das mais apreciadas da Europa, os cavalos da raça Oldenburg são considerados calmos e estáveis. A maioria dos cavalos desta raça são pretos, marrons, baios, castanhos ou até cinzas. Em 7º lugar, cavalos andaluz. O cavalo andaluz é conhecido principalmente pela força, rusticidade e incrível resistência. É considerado um cavalo de muita velocidade na corrida, de bom passo e rápido nas voltas. O cavalo andaluz apresenta movimentos ágeis, elevados, extensos e enérgicos. Os tipos de pelagem mais comuns para os cavalos da raça andaluz são o tordilho, o castanho e o alazão. Em 6º lugar, cavalo Mustang. A raça de cavalo Mustang é uma das mais frequentes encontradas aqui no Brasil. O Mustang é um cavalo pequeno, mas muito vigoroso e valente, de pescoço curto e cabeça pequena. O Mustang possui uns olhos expressivos e uma testa retilínea, possui um traseiro baixo e uns membros sólidos, e mede entre a faixa de 1,35 m e 1,55 m. Em 5º lugar, cavalo Falabella. Devido ao tamanho reduzido e às características de temperamento, o Falabella é considerado um cavalo miniatura, porém não é um pônei. A raça de cavalo Falabella foi desenvolvida na Argentina e leva o nome da família que a desenvolveu. Assim como muitas outras raças de cavalo miniatura, o Falabella apresenta alguns defeitos de conformação. O Falabella é um cavalo inteligente e afetuoso, e o tamanho médio de um exemplar adulto é de 60 centímetros. Mas alturas ainda menores são frequentes. Em 4º lugar, cavalo crioulo. É uma raça muito ágil, forte e resistente, sendo considerado especialmente apto na lida com o gado. De estrutura óssea compacta e musculatura extremamente consistente, o tamanho do cavalo crioulo pode variar entre 1,38 e 1,50 metros. O peso fica entre os 300 e 450 kg. Cavalo quarto de milha. O cavalo quarto de milha é o primeiro cavalo de criação americana, selecionado a partir de 1611, através do cruzamento entre garanhões Mustangs
de origem berbere e árabe, e éguas de origem inglesa. O cavalo quarto de milha é especialmente apto para o trabalho de condução do gado, principalmente por seu extraordinário arranque e por ser um cavalo capaz de percorrer curtas distâncias com incomparável velocidade. A cabeça do cavalo quarto de milha é pequena, com a fronte ampla, perfil reto, com olhos grandes e bem afastados entre si. O quarto de milha apresenta temperamento dócil e inteligente. O cavalo quarto de milha é um cavalo de porte médio. Sua altura fica entre 1,52 e 1,62 metros. É considerado um dos cavalos mais versáteis, utilizado principalmente em provas de hipismo rural, corridas planas, salto e ainda na lida com o gado. Cavalo Paint Horse. Originário dos Estados Unidos e relativamente nova no Brasil, o Paint Horse ou Pinto é um cavalo forte, musculoso, versátil, utilizado principalmente nas corridas planas, salto e trabalho. A raça de cavalo Paint tem em suas origens os cavalos espanhóis mosqueados ou pintados que foram levados à América do Norte a partir do século XVI. O Paint é uma raça muito inteligente, de porte médio e pode medir entre 1,52 e 1,62 metros de altura. Considerado um cavalo de sela, o Paint apresenta características que podem variar muito em relação ao tipo e ao tamanho, o que torna difícil considerá-lo como uma raça no sentido mais tradicional, e sim mais como um tipo de pelagem. São dois os principais tipos de coloração da pelagem do Paint Horse: o óvaro, que é a cor básica com manchas brancas irregulares, e o tobaiano, que é a pelagem branca com manchas escuras e irregulares. Em primeiríssimo lugar, cavalo frisão. Não é por acaso que ele tá no top 1 da nossa lista, né? É um dos cavalos mais lindos que eu já vi. Frísio ou frisão, também chamado de Friesian, é uma raça de cavalos de cor negra originária da Frísia. É um animal de temperamento dócil e fisicamente bastante robusto, e é criado principalmente na Frísia, litoral norte do Países Baixos, de onde se origina seu nome. É difícil datar a origem do cavalo frísio com precisão. É certo que o cavalo era famoso na Idade Média, pois é achado em trabalhos de arte daquele período. No século XVII, foi usado para levar carga debaixo de sela. Devido ao seu esplêndido trote, o frísio também foi usado posteriormente para trabalhos leves. Isto, infelizmente, limitou seu uso em agricultura e conduziu ao seu declínio no número de animais no início do século XX. Ele foi quase levado à extinção durante a Segunda Guerra Mundial, pois era muito utilizado para puxar os canhões, tendo restado apenas 5 garanhões e algumas éguas após a guerra. Uma procriação sistemática restabeleceu a qualidade da raça e seus números são crescentes atualmente. O Friesian, ou frisão, como é chamado aqui no Brasil, mede entre 1,65 metros e 1,75 metros na cernelha. Destaca-se por ser um excelente animal de tiro, embora também seja utilizado como animal de sela. É um animal fácil de ser mantido do ponto de vista econômico e é muito dócil. Sua popularidade foi alcançada em filmes famosos, como O Feitiço de Áquila e muitos outros. Não se esqueça de maneira alguma de deixar o like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.